Olá, bom dia. Você que segue conosco aqui na programação da TV Alterosa, no Alterosa Alerta. A gente vai falar um pouquinho mais sobre a escala 6x1, que está aí sendo abolida, né, em conversa no Congresso Nacional, junto com a Câmara e o Senado. E já a gente vai trazer mais detalhes quando isso estiver já bem definido, né, lá no Senado, onde aguarda aí a discussão. Vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto com a Carolina Tupinambá, que é doutora em Direito, integrante da Academia Brasileira de Direito, advogada, falando do ponto de vista, né, do contexto e a demanda social que o fim da escala 6x1 representa. Carolina, bom dia, obrigado pela presença conosco aqui na TV Alterosa. Fala um pouquinho mais, então, né, dentro da sua avaliação, da sua experiência, sobre esse processo de transição aí trabalhista no Brasil. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos. Realmente, me parece que vai ser uma das reformas com maior impacto no Brasil. A gente está falando do projeto 221, né, de emenda constitucional, vai alterar o artigo 7º, principalmente em duas perspectivas: reduzindo a jornada de 44 horas semanais para 40 horas semanais e também garantindo 2 repousos. Hoje a gente tem a garantia de 1 repouso semanal remunerado, o trabalhador passa a ter a garantia de 2 repousos semanais remunerados. Então, basicamente, o eixo central da proposta, que agora vai para o Senado, teria que ser votada em 2 turnos, porque se trata de uma emenda constitucional, ela basicamente traz essas 2 garantias: a redução da jornada semanal e a adequação do repouso semanal remunerado para 2. Me parece, Carolina, que você tem dados aí, porque a gente hoje tem diferentes setores da economia que trabalham com variáveis em escalas de trabalho. E você tem informações sobre isso também, não é? Isso, na verdade, o que acontece? O que a gente tem uma falha que me parece bem relevante do projeto, é que ele desestimula a negociação coletiva. E a negociação coletiva, hoje, é o campo, a maior ferramenta que a gente tem, né, de possibilidade de aderência à realidade de cada setor, de acordo com a jornada demandada, com a escala de horário demandada. Então, principalmente, por exemplo, a gente pensa em setor de saúde, né, que usa muito, por exemplo, da escala de 12 por 36. Essa escala, 12 horas de trabalho, 36 horas de descanso. Essa escala, hoje, no sistema atual, ela pode ser pactuada até diretamente entre empregado e empregador. A partir da reforma, a gente não vai mais ter isso, a gente precisa de uma negociação coletiva e nem se sabe, o texto não deixa bem certo, tá? Como é que vai ser a implementação dessas reformas, dessas jornadas e escalas diferenciadas. Então, o que a gente passa a ter é um tratamento uniforme, homogêneo, para um mercado de trabalho completamente cheio, né, de nuances, de diferenças. Então, em relação a isso, eu acho que cabe a maior crítica ao projeto, sabe? Eu acho que, nesse aspecto, a gente vai ter um sofrimento do mercado muito grande pela falta de adaptabilidade, de flexibilização em relação a jornadas diferenciadas. Agora, a expectativa, Carolina, é que o próprio Senado, né, possa corrigir algumas lacunas e uma dessas distorções que você está colocando aí. Isso, porque a gente teve, assim, pelo menos umas 2 revisões importantes desde do projeto originário, e o ideal seria que realmente o Senado ainda passasse esse pente fino, porque a gente tem, por exemplo, uma questão dizendo que as normas coletivas em vigor a partir de 60 dias da vigência da nova emenda constitucional, elas perderiam a eficácia em relação aos pactos de jornada, sobre duração e jornada de trabalho. Essa norma me parece uma norma assim, não adaptada, né, e desnecessária, na verdade, porque vai criar um ambiente de insegurança jurídica muito grande. Primeiro, porque as pessoas não sabem, existem temas que perpassam por remuneração e também por duração do contrato. Então, quais são as normas que vão ficar em vigor e as normas que vão caducar, por exemplo? E a gente hoje, a legislação fala que quando a gente nega a validade de uma cláusula coletiva, a gente nega também a validade da contrapartida dessa mesma cláusula coletiva. Então, você imagina, depois de 60 dias em vigência da emenda constitucional, a gente simplesmente vai viver um ambiente de completa insegurança, porque as normas vão ter caducado,
a gente não sabe se parcialmente caducado ou integralmente caducado. A mobilização para renegociação dessas normas coletivas vai ser muito grande, e a gente não sabe também os limites dessa negociação, porque o projeto também não deixa claro. Então, esse tipo de coisa, outra disfunção, né, que me parece, o projeto fala que os empregados que ganham mais do que 2,5 vezes o teto da Previdência, eles estariam fora desse regime. E aí, a gente também não entende, primeiro critério, 2,5 vezes, porque para a gente caracterizar um empregado hipersuficiente hoje no ordenamento brasileiro, a gente tem um critério do curso superior e 2 vezes o teto da Previdência. Agora, o Constituinte derivado propõe 2,5 vezes, e a gente não sabe até que ponto que esse trabalhador ele vai ficar desprotegido em relação a todas as normas ligadas à duração ou só algumas normas, entende? Então, esse tipo de disfuncionalidade é que se espera que o Senado, de fato, neutralize para você trazer um ambiente de previsibilidade e segurança jurídica, principalmente para aquelas empresas, né, que têm uma folha de pagamento ampla, que contam com muita mão de obra e que estão meio que sem saber como se portar no dia seguinte da vigência disso tudo. A gente ainda tem 2 minutinhos ainda, só queria saber de você quais são os benefícios esperados, né, com o fim da jornada 6x1. Os benefícios, apesar da jornada trazer ser um pouco atabalhoada em relação a algumas questões, alguns detalhes, o benefício é evidente e é muito auspicioso. Ou seja, você trazer mais saúde mental para os trabalhadores, mais tempo de repouso, mais possibilidade de se dedicar a outras atividades, a gente trazer uma jornada de trabalho mais compatível com a jornada vivenciada em países com um desenvolvimento maior. Isso tudo, sem dúvida nenhuma, é uma aspiração de toda a sociedade. Agora, a gente também tem um risco, né? Risco de muitas pessoas serem demitidas, né? O risco da questão das normas coletivas, da vigência das normas coletivas, o risco que a gente tem um trabalhador brasileiro em massa, ele muitas vezes ele não está adaptado à tecnologia e não é capacitado durante a vida laboral, então pode ser que ele também não esteja preparado para essa redução de jornada. Então, a gente tem riscos em mesa, mas, evidentemente, que o objetivo é muito legítimo e muito interessante para os próximos, né, a longo prazo para a sociedade. Muito bem, certamente é um assunto que ainda vai render muito, porque tem essa discussão no Senado, tem as emendas que devem ser propostas e discutidas lá no Senado, e a gente está aguardando aí mais posicionamento, né, do Congresso Nacional sobre esse tema. Enquanto isso, eu agradeço a Carolina Tupinambá, que é advogada e doutora em Direito e integrante da Academia Brasileira de Direito, pela gentileza em ceder um pouco do seu tempo para trazer esse tema aqui para a gente na TV Alterosa. Um abraço para você, bom feriado, Carolina. Um abraço para todos nós. Tudo de bom. Obrigada. Bom,